Minhas caras e meus caros ouvintes, em abril deste ano eu lancei o meu livro Inteligência, Evidências da Essência do Cosmo. Eu sou Egon Metzger-Bremer e vou lhe revelar verdades que você não encontrará em nenhum outro lugar. Eu fiz 2 vídeos anteriores, respectivamente, no dia 25 de fevereiro deste ano, foi o primeiro vídeo, e dia 19 de março, o segundo vídeo. Esse é o meu vídeo de número 3. Posso lhe assegurar que os vídeos daqui para frente vão tornar-se cada vez mais interessantes. Em minha obra, vou lhe responder questões cruciais para as quais você até aqui só ouvia respostas baseadas em suposições ou em afirmações de natureza mística ou religiosa. 2 anos de pesquisa sobre origem e evidências de manifestação da inteligência me permitem apresentar-lhe provas científicas do que eu estou afirmando. Para não alongar a expectativa, minha obra vai lhe responder com evidências científicas, não na religião, perguntas: se a morte existe, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. O título Inteligência, Evidências da Essência do Cosmo quer dizer que eu estou falando que a essência do cosmos, de tudo que nós temos ao nosso redor, é composto de inteligência. O que quer dizer isso? Quer dizer que a inteligência é, a partir das interações eletrônicas que acontecem nas sinapses dos seus neurônios, até, inclusive, a pedra ou tijolo que está alocado no fundamento da sua casa. Tudo compõe-se de inteligência, em diferentes graus. E é isto que nós vamos analisar no meu livro. As minhas afirmações estão calçadas em evidências científicas. O tema, em verdade, passa a ser de interesse público. Eu me atrevo a afirmar que, após você haver lido a minha obra na íntegra e haver acompanhado os meus vídeos e minhas lives, que vou produzir a respeito desse tema, você não mais verá o mundo ao seu redor como você o via até então. Você despertará para o fato de que urge um clamor às pessoas que empreguem o seu tempo de vida e com responsabilidade e apliquem seus recursos com sensatez. Você despertará para o fato de que é insana a forma como nós hoje vivemos. E o quanto é ridícula a preocupação das pessoas com assuntos que são descabidos. Pelas notícias da mídia, seja televisionada, seja na internet ou redes sociais, você ficará estarrecido com o desrespeito à inteligência, a insensatez no emprego do tempo e o escárnio na aplicação dos recursos que nos são colocados generosamente à nossa disposição. Apesar de eu haver escrito o livro e de eu haver pesquisado exaustivamente em vários livros e depoimentos, inclusive livros do exterior, por exemplo, do Erwin Laszlo, do Stephen Hawking, Roger Penrose e de outros cientistas, e depoimentos, e ainda haver garimpado as evidências científicas do que eu vou expor, a obra em si é muito maior do que eu. A obra apresenta um clamor da própria inteligência para a triste realidade da humanidade. Eu poderia dizer, um desrespeito da humanidade na busca frenética de razões para a sua existência.
um anseio desmedido do ser humano na busca de satisfação. E aqui, se me permitem, eu vou me atrever a citar uma música de uma famosa banda de rock americana, os Rolling Stones, com a composição I can get no satisfaction, and I try, and I try, and I can get no satisfaction. Eu acho que vocês conhecem essa música de bastante sucesso, I can get no satisfaction. Pois é, o ser humano não consegue atingir satisfação naquilo que faz. E aí ele busca freneticamente numa satisfação. É exatamente isso que acontece com a humanidade. E por conta desse frenesi, cometem os maiores escalabros inconcebíveis na busca de razões para justificar os seus próprios procedimentos. Esta obra não é minha, é muito maior do que eu. Esta obra é da inteligência. A obra é sua, a obra é de vocês. É uma leitura necessária para você descobrir todas as possibilidades que a sua existência lhe reserva. É exatamente por isso, por eu apresentar evidências científicas que eu estou expondo na obra, é que a obra é de interesse público. Eu, sinceramente, não estou preocupado se eu vou ou não vender livros. Este não é o objetivo. Eu me preocupo em que você receba as informações que vão mudar a sua vida. Inteligência, evidências da essência do cosmos. Eu estou afirmando que tudo se compõe de inteligência, desde o seu encéfalo, as interações eletrônicas nas sinapses dos seus neurônios, até a pedra que está na base do alicerce da sua construção, da sua casa. Tudo se compõe de inteligência, tudo. É uma matriz completa de sistemas. O cinema, a sétima arte, tentou fazer algumas simulações da ficção científica, entre elas obras, por exemplo, como o filme 1, Avatar, 2 não, o 1, o Avatar, o filme Matrix, o filme O Dia que a Terra Parou, o filme Lucy, ou o filme Minority Report. Então, são tudo filmes que a sétima arte tentou, de alguma forma, se aproximar daquilo que eu vou expor aqui, mas não chegou nem perto. Então, e aqui particularmente, eu quero me dirigir às pessoas que têm interação com o público sobre a sua responsabilidade nas escolhas corretas. Meus caros ouvintes, eu sugiro que vocês ouçam meus 2 vídeos anteriores, respectivamente do dia 25 de fevereiro e do dia 19 de março, onde apresento uma visão mais genérica da obra. No meu vídeo de hoje, eu vou abordar aspectos científicos que me levaram a escrever este livro, que justificam a obra. Nós vivemos em uma realidade física ao nosso redor. Mas pensa bem, eu vou falar uma coisa agora que depois eu vou justificar. Nós, seres humanos, vivemos simultaneamente em duas realidades. Uma realidade física que está ao nosso redor e uma realidade metafísica. Nós somos a intersecção de 2 planos. Eu vou justificar isso depois. É muita informação, são 386 páginas e é o resumo do resumo do resumo da informação. Então, vocês verão que é muita informação que não dá para apresentar em um vídeo, 2, tem que ser dezenas de vídeos e eu vou, depois disso, responder aquelas 4 perguntas iniciais: se a morte existe, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Mas isso com base científica. Tudo ao nosso redor hoje é físico e material. É o que nos apresentam os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Se alguém já tiver lido a respeito de René Descartes, é bom
que pesquise um pouco, Penso Logo Existo, porque ele duvida dos sentidos dele. Então, o que nós temos ao nosso redor, o nosso mundo físico, nos é apresentado pelos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Mas essa é uma apreciação superficial que nossos sentidos nos revelam. Não que a realidade ao nosso entorno não seja material, mas a realidade é muito mais complexa que nossos sentidos não conseguem nos revelar. A física quântica, que nós vamos abordar ao passando agora, mas vamos chegar lá, ela nos fala em 11 planos diferentes. Mas não vamos entrar nisso agora, porque isso se tornaria muito complexo. Então vamos falar do nosso mundo real. Nossos sentidos nos revelam que tudo é feito de materiais. Só que eles nos revelam apenas uma parte daquilo que é a realidade. Por exemplo, nós, com a nossa visão, enxergamos apenas uma frequência muito estreita de ondas eletromagnéticas que vão desde que começam com a luz vermelha e terminam na luz violeta. É coisa muito limitada no espectro eletromagnético. As outras ondas eletromagnéticas nós não percebemos. Então a realidade ao nosso redor é muito maior. Todos os fatos e fenômenos em nosso entorno carregam detalhes que nos simplesmente escapam. Por quê? Porque estamos condicionados a esse procedimento nosso do cotidiano. Como eu já disse em meu livro de 368 páginas, eu apresento um resumo da realidade do nosso entorno e de nós mesmos. É muita informação. E para não patinarmos nas mesmas informações, repetirmos cada live a mesma coisa, hoje eu vou me ater apenas a fatos científicos. Num outro vídeo eu vou entrar mais na parte metafísica. Hoje eu vou me atentar e vou me limitar a aspectos científicos para justificar do que eu estou falando, onde eu cheguei e como eu cheguei a esses resultados. Nos demais vídeos e lives eu vou me aprofundando sempre em evidências científicas daquilo que escapa à nossa percepção superficial dos nossos sentidos. Sobre o nosso momento histórico, meus caros ouvintes, grande parte de vocês atravessou o século XX para o século XXI. Nós atravessamos o milênio, nós atravessamos do ano 2000, estamos entrando no milênio 3000. Isso é um privilégio. O nível de informação que hoje temos à nossa disposição é simplesmente incomensurável. Nós conseguimos falar praticamente hoje com qualquer pessoa do globo em qualquer cidade. A telefonia móvel, a internet, tornou isso possível com os aplicativos. Então, nós hoje temos interação com praticamente qualquer pessoa do globo terrestre. 12 horas de fuso do outro lado do globo é simplesmente extraordinário. A informação é instantânea e democraticamente compartilhada. O conhecimento que até então era privilégio da aristocracia ou das pessoas que tinham dinheiro, hoje é democraticamente compartilhado até com as classes econômicas menos favorecidas. Nós vemos hoje que as pessoas mais humildes, com uma renda mais limitada, têm seu celular, não da última geração, claro que não, mas eles têm a comunicação, têm acesso à internet. E os estados em cada um dos países hoje está cuidando para que a internet seja uma coisa pública, da mesma forma como a água, a eletricidade, hoje a internet, a informação, é uma coisa que os governos têm interesse em que seja difundido. Só isso já deveria ser bastante para nós reavaliarmos a nossa conduta, como nós enxergamos esse mundo. É lógico, nós não temos mais hoje aquelas execuções que nós tínhamos no passado, com sarcasmo, com tudo isso. Mas nós temos hoje outro tipo de violência, principalmente nos centros urbanos. Mas voltemos à história científica.
Lembre-se que eu falei que nós vamos falar de duas realidades, da realidade física ao nosso redor, dos nossos sentidos, e vamos falar da realidade metafísica. Ué, mas peraí, não é religião? Não, não é religião, não é misticismo. Eu estou falando de fatos científicos. E agora nós vamos de fato entrar como que nós chegamos à realidade metafísica. Então prestem atenção. No final do século XIX para o século XX, a física clássica havia explicado praticamente todos os fenômenos da matéria e da energia, na concepção deles na época. As três leis físicas de Newton, da inércia, da dinâmica e da ação e reação, estavam dominados e eram genericamente empregados como suas fórmulas matemáticas. Igualmente, a termodinâmica, já com motor a vapor, desde o século anterior, estava dominado. As leis do eletromagnetismo, formuladas por James Maxwell e Lorentz na inclusão da ótica, com as contribuições de Oersted, de Ampere, Gauss, Faraday, Ohm e depois com Hertz, nas frequências de rádio, estavam finalizadas e aferidas. Restavam apenas dois pequenos fenômenos a serem explicados. A radiação do corpo negro, que mais tarde ficou conhecida como colapso ultravioleta, e o efeito fotoelétrico. A radiação do corpo negro, para quem é leigo, quer dizer o seguinte: um objeto que tenha absorção completa e perfeita de energia sem reflexão da mesma. Ele absorve toda a energia que ele recebe. Por isso é chamado de corpo negro. Não existe um corpo negro perfeito, mas existe alguma coisa que chega próximo, que absorve toda a energia. Por que essa ideia do corpo negro na época passou a ser interessante? Porque era o momento em que as lâmpadas incandescentes foram descobertas e se procuravam os melhores filamentos para gerar luz. Então, houve uma pesquisa a respeito disso. Então, começou a se pesquisar. O efeito fotoelétrico, nós falamos da radiação do corpo negro. O efeito fotoelétrico nós todos conhecemos, já através das nossas lâmpadas, o ferro elétrico, o chuveiro que a gente abre, tem a ducha, que é água quente, enfim, estou falando desse efeito. Apenas esses dois aspectos, esses dois fenômenos restavam ser explicados na virada do século. Os cientistas achavam que já dominavam tudo e não precisava mais pesquisa. Mas esses dois aspectos intrigavam a ciência da época. Por que intrigavam? Porque em experiências de laboratório, à medida que se acrescentava energia a um corpo negro, não havia uma tendência contínua de radiação. Ela sofria interrupções, que ficou conhecido como colapso do ultravioleta. Então, as fórmulas matemáticas elaboradas por Maxwell e que eram dominadas pela ciência na época não atendiam aos resultados que eram obtidos nos laboratórios. E havia muitas pesquisas a respeito, principalmente na Alemanha. Então, determinada quantidade de energia, a radiação sofria uma interrupção. Isso ficou conhecido, como eu já disse, como colapso do ultravioleta. Tudo isso aqui, meu caro ouvinte, pode lhe parecer um pouco árido se você não está familiarizado com a física ou a engenharia, mas eu preciso esclarecer que, eventualmente, você pode também ser um engenheiro, um físico, e possa imaginar que eu estou simplesmente versando sem base científica do que eu estou expondo. Aqui está a base científica. Para quem não é da área da ciência, me perdoe, mas eu tenho que colocar isso desta forma, porque o plano metafísico que eu vou expor, que por sua vez corresponde ao emaranhado quântico, que nós vamos ver logo mais, ele se baseia nisso que eu estou expondo agora. Esses dois enigmas descortinaram uma nova realidade que se iniciou com o físico e cientista alemão Max Planck no ano de 1901, virada do século 1901. Max Planck, ao estudar a radiação do corpo negro, na pesquisa de lâmpadas incandescentes,
verificou que a radiação não era contínua, mas sim um pacote. Planck não acreditou no que ele falou. Para ajustar esses resultados nos laboratórios, as fórmulas matemáticas do eletromagnetismo de Maxwell, Planck introduziu um coeficiente de pacotes de energia, que era da grandeza de 6,626 multiplicado por 10 a menos 34 joules. Isso é uma coisa tão insignificante para quem é leigo, não entende. Mas era um fator múltiplo de pacotes de energias que dava certo com as formas de Maxwell. Como diz o professor, engenheiro físico e filósofo estudioso Osni Ramos, em seu livro A Física Quântica na Vida Real, nascia a física quântica. Osni Ramos é um excelente pesquisador, li os livros dele, assisti às aulas dele, é fantástico ele. E quem tem oportunidade, leia os livros dele, Osni Ramos. A constatação era tão desafiadora em relação às leis e fórmulas do eletromagnetismo de Maxwell, já amplamente aceitos no meio científico, que Planck engavetou a evidência que ele havia constatado e não se atreveu a publicá-la para não ser criticado, não ser ridicularizado. Apenas meses após a descoberta, ele resolveu publicar a sua teoria. Esse número obtido, aquele 6,6 vezes 10 a menos 34, em laboratório, é a medida de Planck. É quanto mede um quantum, quanto mede um fóton, que é um quantum. Da mesma forma como para a energia, existe também uma dimensão para a área, tamanho e a duração no tempo. Então, existem mais duas medidas, que são as medidas de Planck para área, para tamanho, volume e para tempo. Mas isso é tão irrisório que a nossa concepção não consegue entender isso aí. Mas, enfim, é a medida de Planck que nós vamos analisar e nós vamos ver que isto constitui o metafísico, o emaranhado quântico. Não convém aqui nós adentrarmos no mérito dos valores das medidas de Planck, tanto na energia como na área, no volume como no tempo, porque nós aqui não vamos fazer cálculos. Planck, em função da descoberta, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física. A partir daí, da medida de Planck, Albert Einstein, que já havia formulado a teoria da relatividade geral e que era amigo de Planck, pôde formular a teoria do efeito fotoelétrico no ano de 1905, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física também. Com a formulação do efeito fotoelétrico, estava provado a dualidade da natureza da luz. A luz é uma onda, mas também é uma partícula. Em decorrência disso, nós temos hoje painéis solares de geração de energia elétrica, entre infinitas outras aplicações. Veja, estou falando de aspectos científicos que vão justificar a existência do emaranhado quântico, que corresponde ao plano metafísico que nossos sentidos não observam. Então, no início eu falei que os nossos sentidos não nos revelam a realidade que existe ao nosso redor, eles apenas nos revelam um segmento muito limitado. A realidade da inteligência, ela vai desde as sinapses nos seus neurônios até a pedra no fundamento da sua casa. E eu vou provar isso. Nós vamos chegar lá. Provado que a luz é uma onda, luz, partícula e onda ao mesmo tempo, Luigi Broglie, um cientista francês, na sua tese de doutorado na universidade, formulou uma teoria inversa de que a matéria poderia ser uma onda. Nós sabemos que a luz é uma onda e ao mesmo tempo é uma partícula, que Einstein provou com o efeito fotoelétrico. Luigi Broglie partiu da partícula e disse que toda partícula poderia ser descrita como uma onda. Pronto, era o que faltava. Broglie provou isso aí e conseguiu medir a onda de um elétron. E com isso ele ganhou o efeito, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física.
Uma série de novas descobertas foram se elencando a partir destas informações. Niels Bohr, por exemplo, explicou a estrutura da estabilidade do átomo, porque os elétrons que giram ao redor do núcleo não colapsam sobre o núcleo. Niels Bohr conseguiu explicar isso com a teoria quântica. Erwin Schrödinger, outro cientista, agora austríaco, pegou aquela forma de Luigi Broglie, completou ela com a dinâmica baseada na lei de Newton e acrescentou na forma de Luigi Broglie um acréscimo de energia. E aí completou essa fórmula de Luigi Broglie e com isso comprovou que toda partícula é, em verdade, uma partícula e é uma onda. E nós vamos ver mais tarde, na teoria de campos, que o universo como um todo é uma estrutura de campos e que a nossa matéria que nós temos aqui, como disse Erwin Laszlo em seu livro A Plenitude do Cosmo, é em verdade, nossa matéria é em verdade aqui resultados de excitação de energia que se forma a matéria. E aqui eu vou tomar carona na descoberta de Peter Higgs, mas vou fazer isso daqui a pouco. Antes ainda vou falar sobre Schrödinger. Schrödinger formulou aquele experimento mental do gato de Schrödinger, que estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Por quê? Porque no emaranhado quântico, que equivale ao nosso plano metafísico, que nossos sentidos não dominam, tudo pode acontecer. Há uma sobreposição onde não existe nem tempo nem espaço. E que, se nós fôssemos falar sobre a situação de um gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Esse é um experimento mental do Macaulay, colocou um gato numa caixa com uma substância em decaimento radioativo e que se decaísse radioativo libertaria um veneno que mataria o gato. Tudo isso está no emaranhado quântico. Alguém que tiver interesse, pesquise sobre o gato de Schrödinger. Mas não é o nosso caso aqui. O que vale dizer é que no emaranhado quântico tudo pode acontecer. E Erwin Schrödinger, com isto, junto com Werner Heisenberg, definiu aí a lei da incerteza. Então, no mundo quântico, tudo é incerto, tudo pode acontecer. Werner Heisenberg formula o princípio da incerteza na dualidade da medida de uma partícula quanto à sua posição ou seu movimento. Se você quer saber o movimento, você não vai saber a localização. Se você quer saber a localização, você não consegue definir um movimento. É o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Essa confusão toda, no início do século XX, em 1927, em Copenhague, realizou-se um fórum de debate de físicos para tentar entender e formular uma posição científica a respeito da nova física quântica que havia sido descortinada. Inúmeros avanços tecnológicos sucedem-se na descoberta da física quântica, mas esse será um tema num próximo vídeo, onde aprofundaremos a análise da realidade que nos cerca e que conseguimos perceber com os nossos sentidos. Em 1960, Peter Higgs formula a sua teoria da formação da massa na matéria. Higgs prevê que o universo todo é um campo de partículas, que seriam partículas de spin inteiro. Portanto, bósons, transmissores de energia. Spin inteiro transmite energia. Cujas partículas do campo, quando elas são excitadas, elas geram a inércia do campo e, consequentemente, forma-se a matéria. O bóson de Higgs foi comprovado em 2012 nos experimentos do grande laboratório, grande colisor de hadrons, que está instalado na fronteira entre França e Suíça. Higgs obteve com isso, em 2013, o Prêmio Nobel de Física. O grande colisor de hadrons é um laboratório de 27 quilômetros de tamanho, de circunferência, situado a 175 metros abaixo do solo, entre a França e a Suíça, onde estão realizados experimentos de colisão de partículas subatômicas em aceleradores de altíssimas velocidades, e essas partículas são colididas
para lhes apreciar os resultados da colisão. Mas a apreciação do grande colisor igualmente terá que ser um próximo vídeo em face do volume de informações que estão envolvidas. Veja, eu pesquisei a respeito do que eu estou falando. Por uma hora, no vídeo de hoje, o objetivo é mostrar as evidências científicas de que a realidade que nos cerca e dos nossos sentidos nos apresentam como sendo matéria sólida e impenetrável e, em verdade, uma dualidade de onda e partícula. O que quer dizer isso? Isto quer dizer que à medida que nós formos fragmentar a matéria cada vez menor, primeiro nós chegamos às moléculas, depois nós chegamos aos átomos, e aí nós sabemos que os átomos têm uma circunferência ao redor, que é a órbita dos elétrons, mais provável circulação dos elétrons, e no centro tem um núcleo. À medida que nós formos fragmentar o núcleo, nós vamos ter os prótons e os nêutrons. Quando nós fragmentarmos os prótons e nêutrons, nós vamos ter os quarks. E aí sim, nós estamos na medida que Planck definiu, que é a medida de um fóton, que é a medida de 6,626 multiplicado por 10 a menos 34 joules de energia. Então, quando nós chegarmos a quark, nós estamos no nível quântico. E aí, nós obtemos uma coisa que se chama a fronteira entre matéria e energia. Então, aí nós chegamos à fronteira. Então, é o limiar entre o mundo físico dos nossos sentidos e o mundo metafísico do emaranhado quântico. Schrödinger nos provou que qualquer partícula é uma onda. Qualquer partícula é uma onda. E aqui nós estamos no limiar. Para cá é emaranhado quântico, para cá é física. Então, o que eu estou falando sobre a nossa interação em dois planos, ela é real, científica. Estou provando o que estou falando. Por isso eu estou falando que é uma matéria de interesse público. Nesses níveis de quark, nós entramos numa dimensão onde o pensamento humano influi na natureza do emaranhado quântico, gerando a realidade da expectativa de nosso pensamento. Não perca, estamos falando de inteligência, essência do cosmos. Então, hoje vou me limitar a isto. Muito obrigado. Aguardo vocês nos próximos vídeos.